Paz, meus irmãos. Esse sábado à tarde estamos entrando mais uma vez na presença de Deus através da sua palavra, onde Deus tem uma palavra no nosso coração. Esse sábado, dia 27 de julho de 2024, Deus tem uma palavra no nosso coração e ela trata da vida do servo Jó. Quem era o servo Jó? A Bíblia diz que ele era um homem muito bem financeiramente, um homem que guardava ali as suas obrigações todos os dias, e era um homem responsável. E nessa noite nós vamos falar sobre ele. Quem era o servo Jó? E nos traz muito ensinamento a vida dele. A vida dele nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos viver nessa terra. Porque quando nós vamos para a Escritura, a Bíblia nos ensina muitas coisas que nós precisamos aprender. E nessa noite Deus tem uma palavra muito forte ao nosso coração, aos nossos corações, para que nós possamos viver aqui nessa terra na dependência de Deus. Porque a Bíblia diz que Jó, ele era dependente de Deus. Seu coração, os seus olhos estavam voltados para Deus. Ele era um homem justo. E nós vamos fazer a leitura da palavra nesse momento. E você possa ler também, meu irmão. Pega a tua Bíblia, abra ela e lê também. Pratique a palavra, que Deus vai te ensinar muito. Vou fazer a leitura no livro de Jó, capítulo 1 em diante. Então vamos estar lendo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e convidavam umas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e santificava. Levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos, blasfemando contra Deus. Em seu coração assim fazia Jó continuamente. No 6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu: Senhor. E disse: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor: Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens multiplicaste na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemas contra a tua face. Amém? O que a Bíblia está falando aqui, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus ele estava reunido com seus anjos e Satanás vem, se aproxima deles. E nós olhando para as Escrituras, o que nós vimos? Que Deus pergunta para Satanás: de onde vem, Satanás? O que ele diz? De rodear a terra, passear por ela. E a primeira coisa que Deus vai falar, irmãos, presta atenção. A primeira coisa que Deus vai falar é para Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha só o testemunho que Deus está dando da vida de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo,
íntegro, reto e que se desvia do mal. Homem temente a Deus. E quando nós olhamos para a Escritura que Satanás vem de rodear a terra, Satanás estava observando a vida de Jó. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele fica nos vigiando 24 horas por dia. Porque o tempo dele vai se esgotar. Então a função dele, ele trabalha nessa função, vigiar os servos de Deus. Aqueles que são dele não está preocupado. Aqueles que são dele já. Mas aqueles que são servos de Deus, ele está de olho. Então ele viu a vida de Jó, ele viu que Jó era um homem feliz, um homem abençoado, tinha propriedades, tinha animais, tinha uma família abençoada, tinha tudo. Jó vivia uma vida feliz, e que isso chama a atenção de Satanás. Ele não se contenta em ver Jó feliz. O que ele faz? Ele vai achar uma maneira de acusar Jó. E a maneira que ele acha de acusar Jó é o que? Questionando Deus, por que Jó serve a Deus. E vê que ele diz para Deus, debalde, que a palavra debalde, quem sabe, em vão. Jó serve só por interesse o Senhor. Jó te serve porque o Senhor deste tudo para ele. O Senhor deste bens para ele, o Senhor deste riqueza para ele, deste família, deste animais, muita riqueza, porque Jó era o maior do Oriente, o homem mais rico que tinha naquela época, um homem abençoado, um homem próspero, feliz, mas Satanás não se contentou em ver ele ali, então lança as acusações, hoje assim é nas nossas vidas, irmãos. O inimigo não se cansa de usar pessoas para se levantar contra a minha vida, contra a tua vida. Essa é a função dele. Nos acusar. Nos desmoralizar muitas vezes. Isso é a parte de Satanás, irmão. O que ele faz com a vida de Jó? Ele causa o caos na vida deste homem, irmãos. Porque quando ele diz para Deus que Jó só serve por interesse, que Jó está servindo a Deus, está sendo um homem justo porque Deus tem abençoado ele, ele faz essa acusação. A acusação é essa: serve por interesse. Toca. Satanás vai dizer para Deus: toca no que ele tem. Tira tudo que o Senhor deste para ele, vê se não blasfema na tua face. Toca. Esse é o momento, irmãos, que nós devemos vigiar, eu e você, nessa terra. Devemos estar atento às Escrituras, atento à palavra de Deus, porque ela vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar a vencer os obstáculos. A palavra de Deus vai nos ensinar a vencer as lutas, as dificuldades. Jó era um homem reto, justo, íntegro, se desviava do mal, a Bíblia diz. Ele era um homem que procurava a paz. Mas o inimigo queria destruí-lo, porque o inimigo não queria ver o seu bem. E quando nós olhamos para a Escritura, irmão, para o livro de Jó, nós vimos o sofrimento de Jó, irmão. O que Satanás causou na vida deste homem, a tristeza, a dor, a angústia dele. Porque Deus permite Satanás tocar nos bens, em tudo, menos na vida de Jó. E Satanás, o que ele faz? Ele destrói, irmãos. Ele destrói com os bens deste homem e com seus 10 filhos. Jó perde num dia só, irmãos. Jó perde num dia só. Olha para a palavra, irmão. Num dia só ele perde seus 10 filhos e toda sua riqueza, seus bens materiais. Tudo num dia só.
E impressionante, irmão, que ele permanece fiel a Deus, ele não olha para a circunstância, ele não olha para as suas percas, não, ele continua com seus olhos, com seu coração voltado para Deus. Porque Deus era a sua base, sua fortaleza, sua riqueza, seu bem maior. Ele não estava preocupado com dinheiro. Ele não estava preocupado com mais nada, porque ele sabia que Deus podia trazer para ele tudo de novo. E quando Deus permite para Satanás tocar na vida, nas coisas de Jó, em todas as áreas, Deus sabia. Deus conhecia o coração do seu servo. Deus conhecia o coração de Jó, que não era um coração falso, era um coração temente, era um coração íntegro, era um coração puro. Era um homem que verdadeiramente era um homem de Deus, um servo do Deus vivo. Assim deve ser eu e você nessa terra, meu irmão, na nossa caminhada. Devemos ser justo, íntegro, reto, temente a Deus. Devemos se desviar do mal, irmãos. Porque Deus vai nos honrar. Jó podia ter olhado para todas as dificuldades que ele estava passando, mas não, ele permaneceu fiel. Ele podia olhar para tudo aquilo e dizer, não, eu não quero servir a Deus. Não, ele permaneceu fiel. Fiel ao seu Deus. Mesmo nas suas dificuldades. Mesmo na sua luta. E nós olhando na Escritura, nós vimos que Satanás ele não se cansou. Enquanto não tocou na saúde de Jó. E a Bíblia diz que Jó foi tomado por uma doença, irmão. Uma doença que nem uma lepra no corpo todo. Este homem sofria dia e noite de dor e coceira no corpo dele, irmãos. Coçando com pedra. Foi um sofrimento, irmão, terrível que ele passou. A ponto da sua esposa dizer para ele, blasfema contra Deus e morre. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu justo. Ele permaneceu íntegro. Ele não se desviou na caminhada. Ele não abandonou a Deus, irmão, por tudo que ele passou na vida dele. Ele não abandonou a Deus. Hoje nós vimos tantos crentes, irmãos, por qualquer motivo, estão abandonando a sua fé. Por qualquer coisinha que acontece, qualquer picuinha, eles estão abandonando a sua caminhada. Estão dizendo, vou dar um tempo na minha vida para Deus. Qualquer dor de barriga, qualquer trupicão que eles dão, eles não querem mais Cristo. Eles não querem mais Jesus, eles querem o mundo. Então Jó traz uma lição para a minha vida e para a tua, irmão. Quando você estiver passando por uma lutinha e pensar em desistir, olha para Jó. Porque serve para exemplo para nossas vidas hoje. Exemplo para nossa fé. Exemplo para nossa caminhada. Exemplo para nosso chamado, irmão, aqui nessa terra. Porque ele perseverou, ele não desistiu em meio a todas essas dificuldades, irmão, que ele passou. Jó não blasfemou contra Deus. Jó vai dizer, eu só te conhecia, Senhor, de falar, mas agora os meus olhos te contemplam, Senhor. Porque o inimigo ele não quer, irmão, te ver bem. O inimigo das nossas almas não quer ver você bem. Ele quer ver você sempre na derrota. Mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, quer ver você vitorioso, irmão. Se nós vamos olhar para a história de Jó, ele recebe depois, Deus dá para ele tudo em dobro, irmão. Ele recebe tudo novamente, tudo que ele perdeu em meio ao sofrimento, mas que não retrocedeu.
continuou olhando firme para Deus, olhando para o Deus da salvação da sua alma, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Deus no final restitui à vida de Jó o dobro de tudo que ele tinha, irmão. E ele se torna mais rico ainda que ele era. Ele se torna mais próspero que ele era. Ele se torna um homem novamente feliz, abençoado, e continua sendo aquele homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Assim eu e você devemos proceder nessa terra, irmão. O nosso alvo não deve ser aqui, nossos olhos não devem estar fixados nessa terra. Os meus olhos e os teus olhos devem estar fixados nos céus, irmãos, porque é de lá que vem o nosso socorro. Jó tinha os seus olhos fixados nos céus, olhando para o Deus Todo-Poderoso, e o seu socorro veio de lá. A nossa fé não deve ser uma fé michuruca, irmão, mas uma fé firmada na rocha, uma fé estruturada, uma fé bem construída. Não podemos abandonar a nossa caminhada por qualquer coisinha, irmão. Eu e você temos um propósito, eu e você temos um chamado, e esse chamado para mim e para você é perseverar até o fim, irmãos. Nós não fomos chamados para ser crente um meio ano, 2 anos, não. Deus nos chamou para ser crente, para ser cristão até o fim dos nossos dias, irmão. A Bíblia diz que aquele que pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. O reino dos céus, meus irmãos, não é para homem fraco, não é para homem covarde, não é para mulher covarde. O reino dos céus é feito para homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que não desistem do seu propósito de morar na glória com o Senhor Jesus. É estar lá na glória com Ele. Viver a vida na eternidade. Foi esse o propósito que Deus nos chamou. Deus nos escolheu para sermos covardes. Para estarmos 1 ano, 2 anos na caminhada e depois abandonar o barco. E dizer, não, eu não sou mais crente. Eu não pertenço mais a Cristo. Agora eu estou no mundão. Isso nunca, não é propósito cristão. Cristão verdadeiro é aquele que se converte ao Senhor Jesus e é para sempre. É para sempre, irmão. Até o final dos dias, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, o chamado é para sempre. E aquele que retrocede, irmão, da sua caminhada, não é digno do Rei dos Céus. Porque naquele dia Deus vai olhar para mim e para você. O próprio Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, vai olhar para ti e para mim. Vai procurar no seu livro. Vê se o teu nome, o meu nome vai estar escrito lá. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele que seu nome não for achado no livro da vida, será lançado fora. Eu não quero ser lançado fora, irmão. Eu creio que você não quer também ser lançado fora. Então permaneça fiel. Permaneça fiel a Jesus. Permaneça fiel ao Evangelho. Permaneça fiel na tua caminhada. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Cristo, que é a tua salvação, meu irmão. Jó tinha todas as possibilidades de olhar para seu sofrimento, olhar para a sua dor, olhar para a sua perca, irmão. Mas ele não olhou para a sua perca. O seu coração e os seus olhos estavam olhando para Deus, para o Deus da sua alma, para o Deus Todo-Poderoso. Então Deus o honrou novamente, porque Deus conhecia quem era seu servo Jó. Não leve a tua vida cristã na brincadeira, irmão. Não leve a tua vida cristã no oba-oba. Seja cristão verdadeiro. Seja cristão autêntico. Seja servo de Cristo. Seja escravo de Cristo. Porque nós se colocamos para ser escravo do Senhor Jesus. É Ele que governa nossas vidas. O leão da tribo de Judá. O Emanuel, Deus conosco. O Yeshua, que te escolheu e me escolheu. Para nós proclamar o seu evangelho, o evangelho da salvação. O evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então você tem um chamado, eu tenho um chamado para nós evangelizar esta nação, irmão. Evangelizar vidas que possam ouvir o evangelho. Ouvir a palavra de Deus.
E nessa noite eu deixo esta palavra para você, meu irmão. Seja como Jó, perseverante na sua caminhada. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, nunca abandone a Deus, meu irmão. Essas palavras que eu tenho que dizer para você, pode vir a dor, o sofrimento, mas não abandone a Deus. Não vire as costas para Deus, porque é Ele que é o teu socorro. Jó olhou para Deus e Deus o honrou. Depois de todo o seu sofrimento, Deus multiplica seus bens, multiplica tudo que ele perdeu. Deus o honra novamente, porque Jó estava com o seu coração e o seu olhar fixado em Deus. Amém, irmãos? Essas palavras que eu tenho para deixar o teu coração essa noite, desse sábado. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo te visite e que você seja um homem ou uma mulher abençoada a cada dia, em nome de Jesus. Vou estar orando pela tua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu oro por cada pessoa, cada alma que vai ouvir, Pai, esta mensagem. Que o Senhor possa, Pai amado, abençoar cada lar, cada família, renovando, Pai, a sua fé, renovando o seu chamado, renovando o propósito no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai, a cada vida. É que eu te peço, Senhor. Amém? Até o próximo sábado. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. Deus abençoe.